Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez em aula de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a respeito de Cristologia, estamos estudando a respeito da obra, da vida, obra e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar a respeito da encarnação de Cristo. E o texto que eu quero ler com você está localizado em Lucas, capítulo 2, versículo 11, que diz que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Qual é o objetivo da nossa lição de hoje, o alvo da mesma? É compreender melhor a historicidade do nascimento virginal de Jesus Cristo e também a sua importância para a salvação. O primeiro ponto da nossa lição vai falar justamente sobre esse ensino, o ensino da encarnação. A encarnação ela é um dos maiores eventos da história do universo e foi justamente a entrada da segunda pessoa da Trindade na esfera humana. Essa pessoa também, que também é Deus, desceu das alturas do céu e a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, segundo Paulo ali na carta que ele escreveu aos Filipenses capítulo 2, versículo 7, versículo 8. E em outras palavras, a encarnação foi o ato pelo qual o eterno Filho de Deus tomou para si a natureza humana. E a encarnação, ela foi ocasionada por pecado humano. Algumas pessoas acham que a encarnação é um acontecimento grande demais para depender do pecado humano. Mas vejam as escrituras, Marcos capítulo 10, versículo 45, Lucas 19, 10, Gálatas 4, 4 e 5, 1 de João capítulo 3, versículo 8. E então a grande finalidade aqui da encarnação foi salvar o homem do seu pecado, né? Do seu estado pecaminoso. Entretanto, nós podemos afirmar que a causa da encarnação não foi unicamente o pecado do homem, mas sim a graça de Deus para resolvê-lo. E qual foi então o resultado da encarnação? O resultado da encarnação não foi outro a não ser que o Filho de Deus não cessou de ser Deus. E o Filho não mudou a sua natureza essencial, mas ele assumiu a natureza humana. Olha só o que está escrito em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E o ensino de Paulo também é bem claro ali em Romanos capítulo 8, versículo 3, quando ele diz: isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Segundo ponto da nossa lição vai falar sobre o nascimento virginal de Cristo. O nascimento de Jesus, então, é uma virgem. O nascimento de Jesus de uma virgem é claramente ensinado nas Escrituras. Quando visitamos o texto de Isaías capítulo 7, versículo 14, nós vemos ali esse fato sendo profetizado. E vai dizer lá: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esta dupla predição é explícita em afirmar que alguém nascerá de uma mulher, o que sob nenhuma circunstância implicaria, quanto à origem, mais do que o humano. Mas este alguém assim nascido é Emanuel, que significa Deus conosco. O que sendo interpretado é Deus conosco. Mas conosco no sentido mais profundo destas palavras, isto é, que ele se tornou um de nós, por conta da sua natureza. Então, em Isaías também, capítulo 9, versículos 6 e 7, vai dizer: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, nesse trecho, nós vemos as duas naturezas aqui implícitas, né? A natureza humana e também a natureza divina.
Ele é uma criança nascida e um filho dado. O menino que nasceu, então, se sentará sobre o trono de Davi, mas o filho que foi dado leva os títulos de divindade e assume todo o governo e autoridade do universo sobre os seus ombros. Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai dizer: E tu, Belém Efratá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Alguém virá a um local geográfico na terra de Belém, que é uma identificação humana, mas sua procedência é eterna. Um fato histórico, segundo Lucas capítulo 2, versículo 1 e o versículo 2. E no decorrer dos séculos, então, Deus dirigiu o plano da história de tal maneira que tudo estava preparado para a vinda do seu Filho Jesus. E a revelação profética já havia sido completada há bastante tempo. O precursor de Jesus já havia chegado, que era João Batista. Finalmente, o tão esperado Salvador nasceu. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus nas alturas. Nesse texto, então, Lucas indica as circunstâncias históricas que trouxeram José e Maria até Belém. O nascimento de Cristo, então, aconteceu numa época na história do mundo, em que César Augusto, que era o imperador, o governador da Síria, e Quirino, na verdade, que era o governador da Síria. E César Augusto ele decretou naquele período ali que todo mundo no império fosse recenseado. Assim, forçou a ida de tanto de José como de Maria para Belém, onde Jesus nasceu. E isso ali, na verdade, se cumpriu a profecia do Antigo Testamento. E é bom notar como foi a época certa para a vinda do Messias. Então, no mundo político, havia paz quando o príncipe da paz, que é Jesus, nasceu. Naquela época, grego era a língua universalmente falada naquela época. Sua forma popular, conhecida como koiné, que era o grego koiné, que era o grego popular da época, facilitou e muito a disseminação das boas obras do Evangelho de Jesus. Então, usando novas estradas dos romanos, os novos crentes puderam levar a mensagem de salvação com maior facilidade. Vamos falar agora sobre um fato milagroso, que está escrito ali em Mateus capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25, o casamento judaico. Então não é fácil entender bem esse texto. Primeiramente, Maria é desposada com José, versículo 18. Depois ele está planejando divórcio, no versículo 19. Para compreender, então, é necessário entender os 3 passos no casamento judaico. O noivado, muitas vezes, era combinado, né, entre as famílias e especificamente pelos pais, quando o casal ainda era criança. E o contrato de casamento era a ratificação do noivado, né? Antes desse ponto, o noivado podia ser tranquilamente anulado, mas uma vez que o contrato estava estabelecido, o noivado só podia ser desmanchado por meio do processo de divórcio. Então, feito o contrato, havia um período de 1 ano, ali aproximadamente, de preparação para o casamento. Então, durante esse ano, o casal era conhecido como marido e como mulher, sem ter o direito de viver juntos. Então, foi durante aquele ano, aquele período, que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, por obra e ação do Espírito Santo. Então, legalmente, Maria, ela ali sim era a esposa de José. E o casamento, propriamente falando, ele acontecia 1 ano depois desse contrato. Vamos falar um pouco sobre a genealogia? A genealogia de Jesus, ali em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 17, é onde se estabelece ali a questão dessa genealogia. E geralmente não lemos, né, a genealogia porque é muita citação de nome e muitas vezes deixamos passar desapercebido, mas é extremamente interessante. Mas essa lição, essa tem lições importantíssimas para cada um de nós. E a coisa mais notável é a citação dos nomes de 4 mulheres, que não é algo normal nas genealogias judaicas. Para o judeu daquela época, a mulher não tinha nenhum direito e nenhum espaço.
Então, na oração matutina, era comum o judeu orar dando graças a Deus que não tinha feito gentil, nem escravo e nem sequer mulher. Olha como nós percebemos como a mulher era tratada naquela época. Então, quando nós examinamos os nomes dessas 4 mulheres, ficamos surpresos com o histórico de vida das mesmas. Tamar, que era uma mulher adúltera, Raabe, que era considerada uma prostituta, Ruth, que era uma gentia, né? E a gente percebe que nenhuma moabita entrará na Assembleia do Senhor, mas a gente percebe que Ruth faz parte dessa genealogia. E também Batseba, né? Da que fora mulher de Urias, lembrando-nos aqui também do ato pecaminoso entre ela e também Davi. Então essa genealogia nos mostra o coração, né, do Evangelho. E ali, justamente nesse período que as barreiras caem entre judeu e também entre gentio, entre homem e entre mulher. Pois não vim chamar justos, né, conforme está escrito, mas vim chamar pecadores. Um fato também testemunhado pelas Escrituras, é o que nós vamos citar agora, que está em Mateus capítulo 1, versículo 16, e do 18 ao 25, nós vemos que José era marido de Maria, não dos quais nasceu Jesus. Né? Então Mateus escreve de maneira bem cuidadosa para não dar a impressão de que José foi o pai de Jesus. Como marido de Maria, José era o pai legal de Jesus, por intermédio de quem o direito ao trono de Davi foi transmitido. Então, sem que tivessem antes coabitado, conforme o versículo 18, né? A gente percebe que aqui que a Escritura não deixa nenhuma dúvida em relação a isso. Então, Maria achou-se grávida pela obra e ação do Espírito Santo. E a concepção foi pela operação milagrosa do Espírito Santo de Deus. E foi assim que o Verbo, conforme o Evangelho de João vai dizer, se fez carne, né? E habitou entre nós. Então, por mãe, Jesus tinha Maria, mas por pai era Deus. Então a gente entende que José era só uma espécie de pai postiço ali, né? Assim podemos dizer. Então, eis que lhe apareceu um anjo. O texto vai falar sobre isso. Então a visita de um ser celestial foi necessária diante de Maria, porque ninguém, muito menos o marido, acreditaria numa concepção virginal sem uma revelação sobrenatural. Por isso que houve a necessidade de uma intervenção divina e uma ação sobrenatural de Deus através de um anjo fazendo essa citação para Maria, né? Para confortar não só o coração dela, como de José também. E vai dizer assim: porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, segundo o versículo 21. Então aqui nós temos a primeira afirmação do Evangelho, que Jesus nasceu para ser o Salvador do mundo. Ele, versículo 23 vai dizer, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Aqui temos então a segunda afirmação do Evangelho, onde diz que Jesus é Deus. E o versículo 25 vai dizer, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho. Então, esse versículo aqui indica que José e Maria tiveram relações normais de marido e mulher depois, justamente logo bem depois do nascimento de Cristo, do nascimento do nosso Senhor. E os outros filhos foram concebidos naturalmente, o que não é aceito aí pela Igreja Católica, né? Ainda considera Maria sendo a Virgem Maria. E Jesus Cristo, então, foi criado num lar onde conheceu o amor de irmãos. O terceiro ponto da nossa lição vai falar sobre o significado espiritual do nascimento virginal de Jesus. A primeira parte vai falar sobre a encarnação. Ele se encarnou para poder manifestar Deus ao homem. A resposta a pergunta tão comum, como Deus é, né, é achada justamente na encarnação de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. Lembra o texto de João, capítulo 1, versículo 18? O Deus unigênito que está no seio do Pai, quem o revelou.
um outro significado espiritual está na sua pré-existência, que nós já falamos nas lições anteriores, que seu nascimento humano foi como a sua pré-existência, sua vida e sua morte. Tudo em torno do Cristo foi algo milagroso. Então nós vemos isso na água que foi transformada em vinho, na ressurreição de alguns que estavam mortos, na cura dos leprosos, nas multiplicações dos pães, na crucificação, ressurreição e ascensão. Enfim, tudo que envolvia a pessoa de Jesus era resultado de um efeito milagroso. Terceiro significado espiritual tem a ver justamente com o nascimento, né? Está descrito ali em Lucas, capítulo 1, versículo 34 até o 35. Vai dizer: seu nascimento foi obra do Espírito Santo, em resposta a uma pergunta de Maria. Como será isto? Lembra que ela fez essa pergunta? Pois não tenho relação com homem algum. Aí o anjo respondeu que Deus seria o pai do filho dela. Isso é importantíssimo. O fato da virgem ser responsável pelo nascimento de Cristo, então garantiu duas coisas. Primeiro, a encarnação, que era o começo de uma nova criação. Alguém estava para vir ao mundo que não era meramente alguém humano, né? E o outro, Cristo estava sem a mácula do pecado. Jesus era perfeitamente homem. Nele não havia pecado. E nós nascemos com uma doença hereditária que, no caso, é citado pelos estudiosos como pecado original. Então, Jesus Cristo não nasceu como membro da raça caída, mas sim como a cabeça impecável de uma nova raça. Ele era filho de pecado original e do pecado atual. Ele nunca orou por perdão, nunca ofereceu sacrifícios, nunca precisou do novo nascimento, como eu e você precisamos, né? Ele, na verdade, é a graça revelada, é a graça humanizada, né? Então, o fato mais importante da encarnação, meu irmão e minha irmã, é saber responder a uma pergunta: por que Jesus encarnou? A resposta bíblica não é outra, a não ser porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, para derramar sangue, isso é, para morrer por nossos pecados, o Filho de Deus precisava ser e estar em carne. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você faça uso de todas essas lições que nós temos dividido com os irmãos, a base da sua fé. Porque com certeza muitas pessoas olham para Jesus só como uma figura e como olhando para ele só com a sua natureza divina. Mas esquece que Cristo também tinha a sua natureza humana, mas uma natureza perfeita, sem mancha e sem mácula. Por isso que não houve necessidade alguma de Jesus rogar perdão, porque Cristo era puro e era perfeito. Que Deus abençoe grandemente sua vida e que você tenha um domingo abençoado na presença de Jesus. Amém.